Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando então mais uma aulinha daquelas. Depois do nosso, vamos chamar, desabafo de ontem, enfim, acho que a gente organizou bem as questões ali, né? Deixamos tudo mais ou menos claro como água. Essa realidade que foi imposta a nós, ela é angustiante, mas também produtiva. Vamos torná-la produtiva, por que não? Da minha parte, vocês podem ter certeza que eu estarei aqui sempre me dedicando ao máximo. Deixa eu tentar até firmar um pouco mais aqui o meu pedestal da gravação. Então é isso, gente. Vamos tocando o nosso barco da melhor maneira que conseguirmos, tá? E volto a dizer, vamos aproveitar este momento para a gente poder ler um pouco mais. Eu acho que a leitura ela pode ser salvadora, ela pode ser amenizadora de muitos males. Pelo menos para mim isso está funcionando muito bem. Voltei a ler aqui o Dom Quixote. Já comentei muito sobre ele, quer dizer, nem tanto, né? Eu acho que eu preciso comentar mais com vocês sobre o nosso querido Cervantes, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre ele, até porque este livro aqui é considerado uma das obras fundacionais, né, da ideia de romance. Então, poxa, vale muito a pena a gente retornar a ele, por isso também que eu estou relendo o Dom Quixote. Então hoje, qual é a prerrogativa? Hoje, deixa, meu caderninho está aqui, deixa eu me organizar. Bom, a gente vai tentar terminar o apontamento sobre o Alencar, aquele meu texto que eu escrevi sobre o Alencar, e a gente vai tentar também traçar um comentário sobre o conto A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida, que é um conto muito importante, muito interessante. Essa escritora é uma das escritoras mais, digamos assim, injustiçadas da nossa literatura, e agora me parece que essa injustiça, de certo modo, está sendo reparada, porque ela tem sido bem comentada, né? Alguns professores aí estão retornando com a Júlia, e isso é muito bom. É a reparação de um dos maiores erros aí da nossa história literária. Então, por isso que eu coloquei para vocês aqui o pedido da leitura do conto A Caolha, que é um dos contos mais proeminentes da Júlia Lopes de Almeida, e a gente vai comentar daqui a pouco. Deixa eu só traçar uma questãozinha aqui com vocês, que é a seguinte: eu optei por começar essa nossa incursão pelo romantismo brasileiro de modo até mesmo inverso, porque muitas das vezes o início se dá pela poesia. Não sei se vocês observaram naqueles slides que eu deixei disponibilizados no Google Classroom. Tem um ano ali, né? 1836, 1881. É porque 1836 demarca o início do romantismo no Brasil, devido à publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos, Saudades. Enfim, é um livro que ele é produto do tempo dele, né? Gonçalves de Magalhães, produto do tempo dele, aquela poesia vinculada a um ideal romântico e ainda sem entrar muito em questões
nacionalistas, como foi o caso da nossa primeira fase mesmo da poesia, a primeira fase que foi, vamos sinalizar aqui, encabeçada pelo Gonçalves Dias. E ele tem, né, aquele poema muito famoso, Canção do Exílio, que eu faço até questão de ler para vocês aqui, porque ele não é muito grande e ele é interessante. Tem essa evocação nacionalista, como eu já disse para vocês aí nos vídeos anteriores, a preocupação de uma exaltação nacionalista, de uma evocação disso através de determinados símbolos. Então, aqui no poema do Gonçalves Dias, a gente encontra alguns desses símbolos. Só para complementar o raciocínio, eu fiz então o caminho inverso. Estou iniciando pelo romance, a fase indianista do Alencar, mais precisamente abordando dois dos romances de Alencar, dos mais famosos, sem sombra de dúvida, que é o Guarani e Iracema. Mas ele também tem outras facetas literárias, né, dentro do gênero romance, como, por exemplo, a faceta sertaneja dele e a faceta urbana, que é muito interessante também. E talvez a gente fale um pouquinho disso hoje, se der tempo. Se não conseguirmos, mais para frente a gente retoma. Então vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então vejam vocês, essa ideia da palmeira, né? A palmeira, ela é um símbolo muito interessante. O Dom Pedro II, se não me engano, o Dom Pedro II, ele gostava muito de palmeiras. Tem até uma história que ele plantou uma palmeira, não sei se foi lá na Quinta da Boa Vista, enfim, que essa palmeira depois foi batizada de palmeira imperial e virou um símbolo do império, etc. E anos depois ela foi alvejada por um raio. Enfim, histórias do Brasil aí que a gente fica às vezes sabendo de forma inusitada, né? Mas então, nós temos a palmeira, a gente tem o sabiá, que é um pássaro muito da nossa fauna brasileira, né? Um pássaro muito representativo, e ele tem um canto muito bonito, ele representa a liberdade, e por aí vai. Não sei se vocês, quando realizam a leitura aqui da Canção do Exílio, vocês reparam que a segunda estrofe, o Gonçalves Dias, ele faz uma jogada muito interessante, né? Ele usa pronomes na primeira pessoa do plural na segunda estrofe. Vejam vocês, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Enfim, por que ele se utiliza desse recurso? Por que ele faz essa mudança? É uma questão até meio óbvia, né? Porque, na verdade, ele pretende trazer o leitor também
para junto desse sentimento, esse sentimento agregador. Olha só que interessante. Esse sentimento de amor à pátria, ele não tem que ser só do poeta, ele tem que ser de todos. Então essa fase aí da canção do exílio em si, né, essa representatividade, a primeira fase, a primeira geração, essa coisa literatura e nacionalidade, isso fica muito bem demarcado em nossa literatura, na gênese do romantismo, né? Então vejam vocês, aqui no nosso texto, deixa eu abrir aqui muito rapidamente, cadê o texto? Vamos lá. Na segunda página, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, olha que interessante, o quarto parágrafo do nosso texto, quarto parágrafo, 11 minutos já. Vamos fazer a leitura. Enriquecendo a arqueologia Brasil Glorioso, é coerente que a mencionada revista Niterói, que é a revista que foi a revista Niterói, revista brasiliense de ciências, letras e artes, né? Cujo lema era tudo pelo Brasil e para o Brasil, né? Uma revista organizada pelo Gonçalves de Magalhães, Araújo de Porto Alegre, grandes nomes ali do nosso período inicial do romantismo. Enfim, é coerente que a mencionada revista Niterói, que praticamente lançou o romantismo no Brasil, tenha mantido em sua linha editorial uma preocupação com a suposta autonomia cultural brasileira. E que isso tenha se firmado através de uma retórica proto-republicana voltada para a cor local e o relativo crescimento de nosso Estado-nação. Nesse sentido, é pontual que o subtítulo dessa revista tenha sido Brasiliense e não Brasileira. Aí eu explico o porquê disso aqui muito rapidamente. É porque o sufixo eiro, ele está associado a determinadas profissões, padeiro, pedreiro, não é verdade? E brasileiro, olha só que interessante, o brasileiro era aquele que praticava o tráfico do pau-brasil. Então a turma do Araújo de Porto Alegre, do Gonçalves de Magalhães, a turma da revista Niterói, eles achavam isso um tanto quanto prejudicial para essa imagem de nação. O nosso gentílico ser associado a algo assim, ligado à exploração, a tráfico. Então eles lançaram um novo vocábulo, brasiliense. Até hoje nós temos o jornal Correio Brasiliense, né? Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem. Deixa eu dar uma ajeitada no cabelo aqui. Enfim, então essa questão é muito interessante, aí eu menciono aqui, né, em alguma medida essa tensão não se perderia de todo, desdobrando-se durante muito tempo numa frequência crítica, cujo vislumbre pioneiro, como mencionado, foi o de Machado de Assis em 1873. Aqui é porque eu estou me referindo ao texto que ele escreveu, Instinto de Nacionalidade, não é verdade? Infelizmente, no Brasil de hoje, política e arte praticamente se divorciaram. Enfim, os escritores, eles tinham essa preocupação política muito forte. Essa era uma realidade ali no período inicial do nosso romantismo aqui no Brasil. A ponto do Machado escrever este ensaio, que é um dos mais famosos dele, né? Instinto de Nacionalidade, tem notícia atual da literatura brasileira, Instinto de Nacionalidade. Ele faz uma crítica que é justamente... Ele fala de várias questões ali, mas
a coisa mais fundamental que ele deixa ali, talvez, seja a questão que até hoje, se a gente for analisar, nos incomoda bastante. Os escritores, eles procuravam, naquele momento, com essa coisa do nacionalismo exacerbado, florear um Brasil, não é verdade? Deixando à revelia os abissais problemas sociais que, desde aquela época, aqui já incomodava bastante. Então Machado ele coloca esse dedo na ferida, enfim. Então, mais uma vez, a gente pode pensar na literatura como essa ferramenta interessante aí, não só de deleite, mas também de problematização em termos de certas questões e tudo mais. E o Machado ele se insere muito bem nessa categoria, algo que o Alencar não se preocupava tanto. A questão do Alencar era a efetivação desse ideal de nação, não é verdade? Então vamos lá. Bom, aqui eu já falei tudo que tinha para falar, seguindo o meu roteiro. Ok. Então, ontem no vídeo, né, de ontem eu comentei mais apuradamente sobre o Guarani, não é verdade? Guarani, que foi lançado... Vejam vocês, gente, olha que interessante. Quando eu falo que o Brasil pegou carona no bonde da história e tudo mais, que existia, né, essa defasagem, digamos assim, cultural em relação à Europa. Isso é muito estranho de ser dito, porque ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente e eu, né, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu aponto também uma crítica que foi feita pelo Boaventura em relação a isso. O Boaventura ele fala da nossa colonização epistêmica e tudo mais. Enfim, isso é pano para outra aula, talvez, né? Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui, neste momento, é o seguinte, que realmente o Brasil ele estava ainda caminhando a passos lentos, em termos de um fortalecimento de sua cultura. Não que aqui não houvesse cultura, é claro que sim, mas nós necessitávamos organizar isso melhor. Isso tinha que ser demonstrado de uma maneira mais efetiva e não tão subserviente aos modelos de fora. Isso aconteceu, isso começou a acontecer de verdade a partir da semana de 22 e tal. Isso vocês vão estudar logo, logo. Mas o que eu quero colocar aqui é uma observação curiosa que, de certa maneira, contradiz até a minha posição. Em 1857, no Brasil, se lançava o Guarani. E lá na França, se lançava As Flores do Mal, do Baudelaire. Então existe essa disparidade, né, essa distância. As Flores do Mal como uma obra repleta de uma rasura intensa em relação a tudo que estava sendo colocado ali em termos de regramento romântico, tradicional, etc. O Baudelaire esgarçando tudo. E aqui no Brasil, o Alencar tentando ali, a sua maneira literária também, organizar a sua visão de Brasil, né? A visão que ele achava que o Brasil tinha que ter, essa visão eurocêntrica. Então não deixa de ser interessante, né? Bom, então, dando uma analisada aqui no que eu escrevi,
a gente pode pensar em algumas instâncias, né? O Guarani, por exemplo, isso é uma questão que eu coloquei ontem no que foi escrito nos comentários. Eu vou fazer o seguinte, então, gente, como já deu 20 minutos aqui o primeiro vídeo, eu vou dar uma encerrada. Eita, vocês me desculpem, aconteceu um acidente de percurso aqui, mas tudo bem. Eu vou dar uma encerrada rápida aqui e logo retorno, tá? Para a gente poder comentar mais sobre o Guarani e Iracema. Até daqui a pouco.